Neste vídeo, vou demonstrar como usar a ferramenta de hedge dinâmico de delta automático do Greeks Live para fazer hedge de delta automaticamente em posições de opções no Deribit. Veremos as execuções de negociações de opções, a configuração da ferramenta de hedge de delta e as negociações de futuros feitas pela ferramenta para proteger nossos deltas. O hedge dinâmico de delta é alcançado usando futuros para proteger parcial ou totalmente o delta das posições de opções. Isso pode ser útil para os traders que querem focar na negociação de volatilidade e, portanto, reduzir o efeito da direção do preço na sua negociação. A ferramenta de hedge dinâmico de delta automático também pode ser útil para gerenciar riscos, garantindo que o delta da carteira não ultrapasse um certo nível sem acionar um ajuste. Vamos começar com 0,25 Bitcoin em uma subconta no Deribit. Vamos vender uma call e uma put inicialmente e depois usar o hedge de delta para manter nosso delta relativamente próximo de zero. Ao fazer isso, o lucro ou prejuízo dependerá menos da direção dos movimentos de preço e mais da volatilidade realizada durante a vida da negociação, em comparação com a volatilidade implícita na qual vendemos as opções. Primeiro, vamos dar uma olhada rápida na ferramenta no Greeks Live. Para que essa ferramenta funcione na sua conta Deribit, você precisará primeiro vincular o Greeks.live à sua conta Deribit. Greeks Live guia você através desse processo na configuração inicial e leva apenas alguns minutos. Se você ficar preso, eles têm guias que estão vinculados à sua conta no Twitter. No momento, estou conectado à minha subconta Deribit chamada Falcon e você pode vincular várias contas se precisar. A ferramenta de hedge de delta está na seção Ferramentas Avançadas no menu superior esquerdo do Greeks Live. Esta é uma página de configuração para a ferramenta. Vou dar uma visão geral muito breve das configurações e depois vamos executar algumas negociações. Vamos usar a versão Pro, pois ela tem algumas configurações extras que são úteis. Pro apenas se refere a ter mais configurações. A ferramenta ainda é gratuita. À esquerda, podemos selecionar qual contrato de futuro será usado para proteger nossos deltas, e podemos selecionar um futuro diferente para longos e curtos se preferirmos, embora por enquanto usaremos o perpétuo para ambos. Podemos decidir se queremos executar nossas negociações de hedge como maker ou taker. Um taker significará que nossos pedidos serão preenchidos mais rapidamente, mas um pedido maker terá taxas mais baixas. Usaremos pedidos maker por enquanto. O limite de divisão permite que os pedidos de hedge sejam divididos em vários pedidos. Isso seria particularmente útil se você achar que seus pedidos provavelmente serão grandes em relação à liquidez. À direita, podemos selecionar as configurações para nosso delta-alvo, que será zero, pois queremos permanecer relativamente próximos ao delta neutro. Podemos também usar os limites de delta para escolher quão grandes deixaremos nossos deltas ficarem em qualquer direção. Com a configuração atual, vamos permitir que nossos deltas variem mais ou menos 0,02 antes que a ferramenta de hedge de delta faça um ajuste através dos futuros. Também podemos escolher quanto do delta será protegido, assim que este limite for ultrapassado. Abaixo, temos um gráfico de preços e uma tabela, que mostrarão nossas operações de hedge delta assim que tivermos algumas. Hora de realizar algumas operações. Como estaremos vendendo tanto uma put quanto uma call, o que resultará em deltas de sinais opostos, vamos esperar até executar ambas as operações antes de ativar a ferramenta de hedge delta. Caso contrário, isso acionará operações desnecessárias em direções opostas. Primeiro, vamos vender a call com vencimento em 10 de novembro. Buscaremos aproximadamente um delta de 30, que é o 36.000 strike neste exemplo. Podemos ver no livro de ordens que há um pequeno espaço entre o melhor lance e a melhor oferta, então podemos tentar preencher no meio em vez de vender direto no lance. Se não conseguirmos preencher no meio, sempre podemos vender no lance depois. Então, vamos inserir um preço de 0.109 BTC. Por enquanto, manteremos os tamanhos das posições pequenos em 0.1. Assim que confirmamos os detalhes, enviamos a ordem, e ela é imediatamente preenchida no preço escolhido. Claramente, valeu a pena tentar preencher no meio desta vez. Estamos agora vendidos em uma call de 30 delta, então vamos procurar algo próximo a uma put de 30 delta. A volatilidade é um pouco menor no lado da put, então o prêmio disponível para este vencimento é um pouco baixo. Vamos olhar para o próximo vencimento semanal para ver se conseguimos um valor um pouco melhor.
No vencimento de 17 de novembro, podemos chegar um pouco mais perto de 54 Tandu para vender a 33.500 put, que está em torno de um delta de 27. Novamente, há um espaço entre o lance e a oferta. Então vamos tentar preencher a um preço de 0.1114, novamente com uma quantidade de 0.1. Esta ordem também é preenchida imediatamente, então conseguimos uma melhoria em relação à venda no lance com ambas as operações. Isso nem sempre acontecerá, e de fato, nem sempre haverá um espaço grande o suficiente entre o lance e a oferta para tentar preencher no meio, mas se for possível, sempre vale a pena tentar, especialmente se você não estiver com pressa. Agora coletamos um total de 0,23 Bitcoin em prêmio por vender a put e a call. Lembre-se, nossas quantidades eram 0,1, então recebemos 0,1 multiplicado pelo preço pelo qual os vendemos. Mesmo se o preço subjacente permanecer entre os strikes de nossa put e call, nosso hedge delta provavelmente nos custará algo, então não devemos esperar manter o valor total do prêmio que coletamos. O que ganhamos com esse custo é menos risco se o preço subir muito em uma direção. Abrimos as posições de opções desejadas, então é hora de ligar a ferramenta automática de DDH. Vamos manter as configurações que escolhemos antes e simplesmente clicar em salvar e executar para ligá-la. As notificações nos informam que foi bem sucedido e podemos vê-lo funcionando no topo da tela. Você vai notar que ainda não houve negociações nos futuros. Então, apesar de estar ligada, a ferramenta de hedge delta ainda não fez nada. Isso é porque a posição que iniciamos começa quase neutra em delta, então ainda não há nada para proteger. No entanto, também definimos o limite de proteção para 0,02, o que parece pequeno, mas considerando que nossos tamanhos de posição são apenas 0,1 no momento, isso pode resultar em negociações de proteção sendo feitas com pouca frequência. Então vamos reduzir os limites para 0,01. Para fazer isso, podemos editar os valores de cada limite e depois clicar em salvar. A proteção delta agora ocorrerá quando o nosso delta ultrapassar os limites de mais ou menos 0,01. Agora temos um portfólio de opções relativamente simples. Estamos vendidos em uma call com vencimento em 10 de novembro, vendidos em uma put com vencimento em 17 de novembro e teremos uma proteção delta no perpétuo. Nossa proteção delta será gerida automaticamente pela ferramenta AutoDDH da Greeks Live, que calibramos conforme nossas necessidades. Estamos apenas vendidos em opções, então estamos vendidos em volatilidade. Como esperado, isso significa que temos vega negativo e teta positivo. O delta do nosso portfólio está próximo de zero e será mantido assim pela nossa proteção delta dinâmica, então não estamos muito preocupados com a direção de pequenos movimentos de preço. Como estamos vendidos em baixa volatilidade, preferimos que o preço se mova o mínimo possível, pois isso manterá nossos custos de proteção ao mínimo e resultará em mantermos o máximo do prêmio que coletamos pelas opções. Voltamos à conta aqui após a primeira negociação de proteção delta ter sido executada pela ferramenta AutoDDH. Agora podemos ver na tabela de posições nossas opções vendidas que tínhamos antes e uma nova posição vendida no perpétuo. Observe como a combinação de todas essas três posições resulta em um delta aproximadamente zero. Apenas uma nota rápida. Como estamos usando a configuração baseada em moedas na ferramenta AutoDDH, eu deveria ter marcado a caixa de delta de transação líquida na tabela de posições para precisão. Mas, felizmente para este exemplo, isso não faz muita diferença. O delta de transação líquida apenas leva em conta o fato de que essas opções são inversas, significando que o prêmio é coletado em Bitcoin em vez de dólares. Se olharmos para a página da ferramenta de proteção delta, podemos ver que a negociação vendida agora está listada na parte inferior e que a ferramenta está funcionando há 13 horas. O delta total também é mostrado, então podemos ver quão próximo o delta atual está dos limites que definimos. Este gráfico de 4 horas do preço nos mostra a razão para a mudança em nosso delta, que exigiu uma negociação de proteção delta. O preço do Bitcoin caiu, resultando em um delta mais positivo da nossa combinação de opções. Uma vez que nosso limite de 0,01 foi ultrapassado, a ferramenta AutoDDH vendeu o perpétuo com um tamanho que trouxe nosso delta de volta para zero. Embora o preço do Bitcoin tenha se movido, a combinação de ambas as nossas opções também perdeu parte de seu valor, então o portfólio geral atualmente tem um pequeno lucro não realizado. Com tudo funcionando como planejado, vamos deixar como está
e verificar novamente em breve. Voltamos à ação aqui cerca de 2 dias depois e o gráfico do Bitcoin não está como gostaríamos, dado que estamos vendidos em opções. O preço do Bitcoin aumentou significativamente e até ultrapassou nosso strike de venda coberta de 36 mil. Vamos ver como está nosso pequeno portfólio. Sem surpresa, a venda coberta está gerando uma perda considerável, mas a venda descoberta está indo bem. Felizmente, a ferramenta de hedge delta fez seu trabalho comprando o perpétuo. Ao abrir uma posição longa no perpétuo, a ferramenta fez hedge das deltas negativas que as opções estavam acumulando conforme o preço do Bitcoin aumentava. Isso, combinado com o passar do tempo, resultou em um pequeno lucro não realizado no portfólio geral. Se olharmos para a ferramenta de hedge delta, podemos ver como ela tem sido ativa em manter nossa delta próxima de zero. Cada vez que a delta do nosso portfólio ultrapassava um dos limites, o hedge delta no perpétuo era ajustado para trazê-la de volta à nossa delta alvo de zero. As negociações podem ser vistas na tabela na parte inferior da página, mas também no gráfico. Este gráfico mostra o preço do índice do Bitcoin, bem como a localização e a direção de cada ajuste de hedge delta. Agora vamos deixar a conta novamente e esperar por mais desenvolvimentos. Voltamos à conta agora apenas algumas horas depois e o Bitcoin continuou sua alta, ultrapassando nosso strike de venda coberta de 36 mil dólares. Olhando para a conta, você pode notar a ausência da venda coberta, e isso porque foi fechada alguns minutos antes. Não consegui registrar a execução porque foi através de uma ordem limitada que deixei no livro de ordens, mas acabou de ser executada, então é fácil mostrar o que aconteceu. Se formos ao histórico de negociações, podemos ver que comprei esta opção de volta a 0% de volatilidade implícita, o que basicamente significa que foi comprada de volta apenas pelo seu valor intrínseco, sem pagar qualquer valor extrínseco. A razão pela qual eu tentei conseguir uma execução a este preço favorável é que eu vi algumas outras negociações serem executadas lá nesta opção. Podemos ver essas na lista de negociações recentes. Algumas negociações foram executadas a 0% de volatilidade implícita por volta das 3h17. A última negociação às 3h25 foi a nossa ordem sendo executada. Os preços estavam variando um pouco, então, para fazer a ordem, usei o formulário de ordem avançada e coloquei a ordem a 1% de volatilidade implícita. Usando essas configurações de ordem, a ordem será ajustada para ficar muito próxima do valor intrínseco a cada poucos segundos. Há um risco de ser pego usando esta técnica se o preço se mover muito rapidamente na direção errada, mas neste caso resultou exatamente na execução que queríamos. Assim que a venda coberta foi fechada, isso obviamente mudou nossa delta de forma bastante dramática. Podemos ver no Greeks Live que a ferramenta de hedge então vendeu o perpétuo para rebalancear nossa delta. Nós fechando a venda coberta que foi... A mudança de dinheiro alterou nosso delta bastante de repente. O ajuste da proteção delta também foi muito maior do que os ajustes anteriores, com 3.670 sendo vendidos em relação aos ajustes anteriores de cerca de 400 dólares. Podemos ver pelo nosso patrimônio que agora estamos ligeiramente abaixo do nosso valor inicial de 0,25 Bitcoin. Isso não é muito surpreendente, pois estávamos vendidos em volatilidade, e o preço subjacente teve um grande movimento que passou direto por um de nossos strikes curtos. O hedger delta fez seu trabalho durante todo o tempo e garantiu que não perdêssemos muito devido aos deltas extras que nossas opções adquiriram ao longo do caminho. É importante lembrar que, embora a proteção delta seja extremamente útil e abra um estilo de negociação muito diferente, não é uma varinha mágica que nos impedirá de experimentar perdas. Se estivermos vendidos em volatilidade e a volatilidade aumentar, subsequentemente teremos perdas, pelo menos no curto prazo. Da mesma forma, se estivermos comprados em volatilidade e o preço mal se mover, ainda teremos perdas mesmo se fizermos a proteção delta. Se você fosse programar seu próprio hedger delta, possivelmente adicionaria alguns outros parâmetros para melhorar o desempenho e a personalização de suas proteções delta. No entanto, isso também exigiria recursos de desenvolvimento e um servidor ou serviço de nuvem para executar o código. A ferramenta Greeks Live Auto Dynamic Delta Hedging oferece uma ferramenta extremamente fácil de usar que está pronta para uso em apenas alguns minutos quando você a conecta à sua conta Deribit. Eu recomendaria fortemente experimentá-la em uma pequena posição como fizemos aqui para ver por si mesmo o quão útil ela é. Vou transformar isso em uma série de vídeos onde podemos acompanhar o portfólio e fazer ajustes. Por enquanto, deixaremos a posição existente na conta e adicionaremos a ela na próxima vez.
Na tabela de posições, podemos ver que o que resta são a venda de put e a venda de proteção delta no perpétuo. Na próxima vez, negociaremos mais algumas opções e veremos como o portfólio de proteção delta se comporta, e também mostraremos quais ajustes podemos querer fazer na ferramenta de proteção delta à medida que aumentamos o tamanho do portfólio. Obrigado por assistir e até a próxima!